Foi. Olá, boa tarde, professor. Meu nome é Anne, Meu nome é Thaís. e estamos aqui para mais uma atividade de programação paralela. Essa atividade é de problema condutor-consumidor, onde o senhor pediu para que a gente fizesse um programa que tivesse um vetor de 5 inteiros que começassem com zero. E uma thread que mexesse nesse vetor e colocasse um valor aleatório entre 1 e 100 na posição zero. Caso o vetor fosse diferente de zero, ela seguisse para a posição 1 e colocasse esse valor lá. É, então, uma E assim thread deve e assim por consultar. diante, né? Com Isso, para essa não, thread. porque tem um tempo, né, Thaís? É. Então, vamos começar. Como o senhor pediu lá, a gente tinha que utilizar como base o código do problema 2, né? Que era o de o contador, o Isso. problema do contador. Nós utilizamos o mesmo código e vamos, como já explicamos o código, a funcionalidade dele na atividade anterior, vamos comentar sobre eh, As alterações que foram as feitas. alterações. Isso, as alterações que foram feitas. Quer começar, Thaís? Posso começar? Primeiro, a gente tinha na atividade anterior um contador, uma variável simples, né? Um inteiro, só com o valor zero inicial, e aqui a gente mudou para um vetor, como foi pedido na atividade, um vetor de inteiros com 5 posições. Então, de 0 a 5, né? 0 a 4, 5 posições. E a gente também teve que adicionar o random ali, porque as threads vão utilizar eh, números aleatórios, e aí a gente usa o random para conseguir inserir esses valores aleatórios. E aí a gente tem lá na linha 20, por favor, cadê? Ali, onde começa na linha 18, na verdade, a thread produtora, né? Que Isso. vai, eh, como o Anne disse, como foi pedido na atividade, né? Ele vai verificar a posição, começando da posição zero, né? Se for zero, se o valor que estiver nessa posição for zero, ela vai, produtora, né? Produzir, fazer ali uma produção de um número aleatório de 1 a 100 e colocar nessa posição. Se a posição zero já tiver sido incrementada, se for um valor diferente de zero, aí ela vai passar para o próximo. E aí, se for também o próximo diferente de zero, vai passar para o próximo e para o próximo. É, até achar algum valor que seja zero para ela atuar ali, fazer a modificação, ou não, né? Então, antes a gente tinha, na atividade anterior, a gente tinha um incremento, né? Não era um valor aleatório, era incrementado apenas um. E aí nessa agora a gente tem esse valor de 1 a 0, percorre o vetor inteiro, percorre o vetor inteiro procurando eh, o valor zero. Se encontrar, insere, se não, é isso, né? Vamos para a próxima. Quer falar a próxima, Anne, ou eu falo? Posso falar, no caso seria essa parte da. Cadê? A consumidora. Aqui, essa. T6, a consumidora. Aqui a consumidora, antes ela decrementava o contador quando fosse maior que zero. E agora ele percorre o vetor procurando a posição com valor diferente de zero. Então, se encontrar, zera a posição e informa o valor consumido. Se não encontrar, informa que está esperando. Então, é, esse daqui já é aquela implementação dessa lógica do consumo, né? Como o senhor pediu na atividade. Isso. Acho que. Tu quer falar sobre Sim, esse.
o final, né? Como a gente viu na última aula do professor, a gente ficou com algumas dúvidas sobre quando fechar esse lock, né? Um ponto muito importante que a gente esqueceu. A gente usou Mutex, o lock, para prevenir que uma thread entrasse na outra. E aí a gente usou um try catch e preferiu fechar abrir, né, no caso, o lock, liberar no finally, como foi eh, orientado pelo professor na última aula. Isso. Então, ambas as threads elas fazem 100 operações, a gente tem 100 produções na thread produtora e a thread consumidora vai fazer consumir essas 100 produções, né? Digamos assim. E a gente usou o lock para que uma não interfira na outra e acho que é isto, né? Vamos rodar. Isso aqui. Vamos rodar. Deixa eu. Aqui já está mostrando o resultado, mas eu vou rodar novamente para mostrar como fica. Porque quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Então a gente vê aí que o resultado final do array, né, do vetor, ficou todo zero. Eu não sei se é o ideal, assim, ficar todos zeros, mas eu imagino que sim, porque é, a thread produtora vai lá, incrementa, então logo em seguida vem a thread consumidora e consome. Então eu acho que eles ficam ali nessa interação só na primeira mesmo e acaba muitas vezes não conseguindo passar para a próxima. Só se a thread produtora vai lá na no vetor de posição, no vetor na posição zero do vetor, é, coloca lá seu valor e aí a thread produtora volta e, e aí encontra na posição zero já o valor que colocou e passa para a próxima. Então a gente vai ter muito a interação delas no início do vetor. Então a gente tem aí o resultado. Eu acho que é isso, a atividade. E E é tchau, isso. Tchau, tchau. tchau, tchau.